essa agita, né? Ó, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, esse tal é varão perfeito, capaz de refrear também todo o seu corpo. Vamos lá de novo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, esse tal varão é perfeito, capaz de refrear também todo o seu corpo. Olha a importância da gente saber o que falar e o que dizer. Mas não somente isso. A importância que Tiago vai dar aqui é a importância sobre esse instrumento que nós costumamos usar, às vezes sem perceber e sem ver. A língua, ele vai falar sobre a língua. O título já diz, e o decorrer ele vai explicar melhor ainda. Mas o que ele está dizendo assim, olha, bem claro, isso aqui também não tem segredo, que para a gente chegar a uma perfeição, ele é ousado aqui no dizer de Tiago. Ele diz que nós temos que refrear a língua, de modo que aqueles que refreiam a língua controlam o resto do corpo. Olha que curioso. É isso mesmo? Então tá certo. Então olha, o fato real da gente refrear aquilo que é difícil de refrear, já nos dá uma vantagem. Mas olha o que ele diz ainda. Ele vai dar 3 exemplos aí. No versículo 3, no versículo... Eu vou ler o 3. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também dirigimos o corpo inteiro. Amém? É isso mesmo? Então ele está usando o exemplo de um cavalo. Eu não sei o nome daquele instrumento, me fugiu agora. Eu não sei se é cabresto, é isso mesmo? A rédea. Então ele coloca o exemplo do cavalo. Tudo isso aqui que eu estou falando parece aleatório, mas não é. Sou daqueles que faz você viajar comigo para a gente pensar. Ele coloca o freio na boca dos cavalos como exemplo. E tá, assim como ele está dando a direção para o cavalo, o freio do cavalo, ou a condução do cavalo, ele está dizendo que a língua também tem uma função. E o primeiro poder que eu encontro na língua aí é o poder de direção. Mas, irmão Michel, que poder é esse que você está falando? Ó, por exemplo, eu vou dar um exemplo claro aqui. Você já, por algumas vezes, abriu a sua boca infelizmente. De uma maneira infeliz. Isso aconteceu com todos nós. Era para determinado lugar, mas se não fosse aquele pensamento que produziu aquela frase, era naquele lugar até hoje. Então, pode ser, talvez a sua mente está lembrando de um emprego aí, talvez até mesmo na família. Tem gente que às vezes a gente parou de ver e a gente frequentava aquele lugar, aquela casa, mas a gente parou de ver justamente por causa que a língua, com esse pequeno instrumento que nós temos, ela dirigiu os seus passos para outra direção. Então, o poder que essa língua tem, que ele está dizendo aí, é o mesmo de cabresto na boca de um cavalo. Dirige. Ele não está só falando sobre uma direção propriamente dita, ele está dizendo assim sobre o corpo inteiro. Assim como ele começou, ele está terminando. Mas vamos, para você entender, o 4. Observai igualmente, é o segundo exemplo, os navios que, sendo tão grandes e abatidos de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Quem já viu navio? O exemplo mais clássico, Titanic, né? Aquele pequeno leme, né? Qualquer navio hoje em dia supera o tamanho do Titanic naquela época. Mas para você entender que aquele pequeno leme, ele está dando um exemplo, ele está focado ali, em dizer que todo instrumento que é comparado a essa mesma língua, assim como o nosso corpo, é pequeno, mas tem o poder, ao mesmo tempo, de conduzir um grande navio. E ele está dizendo assim, fazendo uma ênfase bem forte ali sobre o tamanho do navio. Ele está comparando o navio ao seu leme. E ele está falando aqui acerca da mesma coisa, ele está falando da mesma língua.
Vamos lá. Por um pequeniníssimo nele, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Aí ele vai dizer de outra coisa pequena aí. Ele vai falar sobre, eu vou pegar o exemplo hoje, contextualizar para hoje, do fósforo. Um tempo como esse, se você pega o fósforo e joga no mato, o que acontece? Incendeia uma floresta. Então, o segundo poder que você encontra que a língua tem é o poder da destruição. Além dela ter o poder da destruição, ela tem também o poder da destruição. Com o abrir da sua boca, você pode também pôr tudo a perder. Verdade. Com o abrir da sua boca na hora errada, até mesmo para dar notícia, você tem que ser sábio, né? Esperar a pessoa esfriar a cabeça. Você vai lá, no melhor do humor, seja lá na sua casa, seja o seu patrão, seja alguém que esteja acima de você, você já consegue entender a hora, o momento certo de agir. Mas aí a Bíblia vai dizer que esse pequeno instrumento, o fósforo, como eu já dei exemplo aqui, ele riscado, ele é o mesmo poder de destruição que tem a nossa língua. Vamos lá, continuar. 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aí vai parecer que ele vai estar mudando de assunto aí, mas não vai estar. Feras, aves de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de dominar ou domar, como está aqui na minha Bíblia. É mal incutido, carregado de veneno mortífero. Olha que coisa. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela também amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Então está dizendo aí, irmãos, basicamente o quê? A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de controlar. Então o terceiro poder que você encontra aí, tomar, controlar, seja, é o poder de controle. A língua, quando você fala, quando o Tiago está esclarecendo aqui, ela está dizendo assim, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, mas com a mesma língua, com o mesmo instrumento, nós amaldiçoamos os homens que são semelhantes e semelhança do Pai. Então, ele vai dar um outro exemplo aí, eu não sei se é agora, mas eu vou ler. De uma só boca isso procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Uma pergunta, interrogação. Ele vai dizer aí que não tem como. Lá, eu não sei se é no Evangelho de Mateus capítulo 12. Não estou com a referência aqui pronta na cabeça, não tem aqui anotado. Mas está dizendo assim: a boca fala do que o coração está cheio. Se a boca fala do que o coração está cheio, então não é simplesmente ações do lado de fora que a língua trata. A língua também produz reações ou reações do lado interno. Ou seja, os danos não são só para fora. A destruição, o controle que eu tenho que ter, a destruição em massa que eu posso fazer numa floresta, e o instrumento condutor não é somente para o lado de fora, mas os danos também causados são para o lado de dentro. Dicionário de bem. Nós temos que entender uma coisa, que quando nós estamos tratando sobre esse assunto, parece que essa língua está batendo sozinha aí, está falando sozinha, mas ela está falando também sobre uma fonte aí que tem aí. Você leu também comigo fonte? De uma mesma fonte pode produzir água doce ou amarga? Então o negócio não está aqui, o problema está dentro do coração. É aquilo que Jesus falou:
A boca fala do que o coração está. Então o que é a fonte? A fonte é nada mais, nada menos que também o nosso coração. Então, quando o nosso coração está ruim, ele vai falar coisas que não agradam a Deus. Agora, quando nós somos cheios do Espírito Santo, ele também vai falar coisas que alegram o coração do Senhor e produzem edificação para a igreja. Sim ou não? Agora você está olhando aí, que ele vai esclarecer ainda mais. Versículo 11. Acaso pode jorrar no mesmo lugar, da mesma fonte, jorrar água doce e amarga? Acaso, meus irmãos, pode figueira produzir azeitonas ou videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Aí ele vai parar aí. Mas eu fiz questão de ler com você o perigo que está aqui em evidência, que é o poder do controle, o poder da destruição e o poder da direção. Então, agora imagina para você, vamos comparar aqui uma pessoa sem Deus e uma pessoa com Deus. Uma pessoa sem Deus aí fala o que dá na cabeça dela de falar, sim ou não? Em todo o vocabulário que ele vai usar, ele 2, 3 palavras é o palavrão, é o tal do palavrão, palavreado, né? Que a Bíblia chama de palavra torpe, palavra que está colocada ali dentro do livro da Bíblia como palavras que não devemos falar. E às vezes nos precipitamos no falar, no agir e no pensar, mas tudo isso está introduzido dentro da nossa fonte. Então, ou seja, a pessoa que não tem Deus, ela fala por si só palavras que vão sendo semeadas, porque palavras também são sementes. Então a palavra ela pode tanto virar uma destruição, como a palavra também tem o poder de virar uma profecia. Então quando nós lançamos palavras, você tem que entender que a semente, na parábola de Jesus, foi lançada em 4 solos. O primeiro foi à beira do caminho, entre espinhos, entre as pedras, e também na terra boa. Então, o investidor, que é o semeador, ele vai lançando, é o mesmo, ele não mudou, é o mesmo, é semeador, ele é um só que ele vai tentando, Ministro Luiz, ele vai tentando, vendo até onde vai. Ele não calculou exatamente, mas ele investe. Ele vai até chegar na terra boa, ele não sabe que é a terra boa até produzir. Mas até então, uma vai à beira do caminho, beira do caminho você sabe que não é propriamente um caminho. Beira do caminho não é o caminho. A Bíblia diz que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem está à beira do caminho está à margem do próprio Jesus. E a outra cai entre espinhos que o sufocam. A outra cai entre as pedras, que é ressecada pelo sol e pelas aves de rapina. E a outra vai cair finalmente numa boa terra que vai produzir 30, 60 e 100 por um. Mas eu gostaria que você chamasse atenção a outro texto que nós vamos ler, para você entender melhor onde eu quero chegar. Gênesis 11. Parece loucura isso aí, mas vamos lá. Gênesis 11. Gênesis 11 é um episódio conhecido. Gênesis capítulo 11. Aleluia. Gênesis é o primeiro, irmão. Quem achou, diz amém. Amém. Meu texto está linguagem, mas eu vou ficar com a sua vida, língua. E uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo deles do Oriente, deram uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem, e os tijolos servirão de pedra e betume de argamassa. 3, 4 agora. Disseram: vinde, e edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome famoso, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Pausa aí, olha para mim.
Olha o que os homens estão fazendo. No começo, todos falavam a mesma língua, todos falavam o mesmo dialeto, o mesmo idioma. Olha que perigo isso aí. Todos eles estavam falando o mesmo idioma e eles tiveram um plano. Eles queriam fazer uma torre que ligasse da terra até o... E eles estavam fazendo esse plano para chegar até Deus, eu não sei. Mas eles queriam, o intento deles, a fonte que eu falei, estava contaminada. O projeto era bom, chegar até o céu. Quem não quer chegar até o céu? Desde os primórdios o homem está tentando chegar até o céu. Mensageiros da aldeia. Mas, logo como eles estão chegando, o problema não é chegar no céu. O problema é como e a motivação que está fazendo você querer chegar lá. Se você quiser chegar no céu de qualquer maneira, de qualquer jeito, puxando o tapete do irmão, você não vai chegar. Querendo ser famoso, célebre, trazer o seu nome para não ser espalhado na terra, você não vai chegar. A intenção desses homens era chegar ao topo, uma escada, uma escadaria, uma torre, que chegasse até os céus. Tudo bem. Mas lá em cima no céu, tinha um morador, tinha alguém, que no Salmo 91 ele fala assim, ó, o esconderijo do Altíssimo que me pertence. Vamos ler? Então, desceu, versículo 5, estou lendo. O Senhor, é S maiúsculo, que é o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificaram. Então o Senhor diz, eis, irmãos, isso aqui eu vou fazer questão de você ler. Presta atenção aqui. Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Eu vou repetir. Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que tentam fazer. Irmão, quando a gente vai introduzir um projeto e a gente acaba dando certo, por exemplo, quando o dirigente vem assumir a nova direção, que ele vai chegar na igreja e não conhece ninguém, e ele começa a trabalhar com seus membros, de repente percebe-se alguém e diz assim, ó, esse dirigente parece que fala a mesma língua aqui, a gente, que o povo. O que significa isso? O que eu estou querendo dizer? Que nós estamos se entendendo. De certa maneira, nós estamos falando a mesma língua, o mesmo projeto, a mesma cabeça, o mesmo projeto. Então, aqui não é o irmão Michel falando. Aqui não é um comedor de arroz e feijão falando. Aqui não é o escritor da Bíblia simplesmente falando ao acaso. Aqui é o Senhor dizendo, o Senhor foi descer para ver o projeto dos homens, para assistir. Eu imagino o Senhor escorado na nuvem e falando, eu vou ver o que eles estão fazendo ali. A ideia dos homens era pobre, era humilde. A ideia dos homens era incabível. A ideia dos homens não ia chegar a lugar algum. Mas a Bíblia diz que o Senhor resolveu ver. Até então, tinha poucos homens na terra. Mas é o Senhor falando, ó, esse povo é uma língua só, esse povo é um pensamento só, eles falam a mesma língua, eles falam o mesmo dialeto, a mesma língua, então nada poderá resistir o que eles intentam fazer. Agora você entende porque o diabo, ele é o rei da divisão dentro da igreja? Porque se é o próprio Deus, ele está falando que se a gente falar a mesma língua, nada vai ficar no nosso caminho. A Bíblia diz no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo que desce na cabeça, na barba, do sacerdote, Arão, e vem escorrendo na cabeça, vem escorrendo pela barba. Não é um óleo como esse de oliva. O óleo de Israel é como se fosse mel mesmo, demora. A ligadura, a liga que vem, o mel que vem, ele vem assim, demora para escorrer. Então, assim como o azeite cai sobre a cabeça do sacerdote e vem escorrendo e demora para desgrudar, assim deve ser a união do povo de Deus. Amém, Jesus. Então, o próprio Deus está dizendo assim, olha, irmãos, o projeto é absurdo, sim ou não?
Eles estão fazendo, mas imagina a gente fazer, a gente consegue o máximo de tecnologia que nós temos hoje. A altura dos prédios aí de São Paulo, qual que é a maior que tem aí? Talvez não chega a um lugar nem perto de chegar até o topo do céu. Mas o Senhor está dizendo que eles vão conseguir. O Senhor está dizendo assim, olha, em breve nós não iremos. E a Bíblia diz aí, olha o que vai dizer aí. Nada poderá impedir. É isso que está na sua Bíblia? Tem alguém, tem uma Bíblia aí? Não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Tem mais alguém que tem uma Bíblia, algo diferente, uma tradução diferente? Pode aí. Tem algum? Tem alguém? Impedir, mas é a mesma coisa. Então não haverá restrição. É por isso que o diabo entra no nosso meio. É por isso que Satanás quer jogar um com a cara virada para o outro. Se o povo entendesse isso. Se as direções entendessem isso. Se as igrejas, as regionais entendessem isso. Que a gente unido, a gente pode fazer coisas maiores ainda que nós já fazemos. Se a gente se unir numa mesma, nada vai parar o projeto da igreja de São Pedro. Amém. Nada vai parar o projeto da região de Ferraz. Nada vai poder parar o projeto dos jovens. Nada vai parar o projeto das irmãs, do departamento infantil. Se a igreja entender que simplesmente o falar a mesma língua tem um grande poder. Amém, Jesus. Muito boa essa palavra. Mas você precisa entender que o Senhor está dizendo assim, olha, versículo 7. Vinde, desçamos. Irmãos, vocês estudaram mais do que eu. Desçamos. Quando alguém vai descer sozinho, o que acontece? Ele fala assim, o verbo é qual? Eu desço. Eu estou sozinho. Agora ele vai com mais de um, ou como ele vai, talvez ele esteja conversando com a Trindade, eu não sei. O que ele está falando aí? Desçamos. Ou seja, ele não vai descer? Desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Tarde, então, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Irmão, Deus frustrou os planos do homem. Mas por quê? Porque o plano do homem era absurdo. A motivação era errada. A motivação era para ser famoso. Você está entendendo por que muitos ministérios não vingam? Porque a motivação que está dentro do coração, ou melhor, lá de Tiago, a fonte está contaminada. Se você quiser crescer para ver as almas sendo ganhas, pode ter certeza, Deus vai aprovar. Amém. Agora, simplesmente, se a gente vier aqui, você acha que pregar, eu quero pregar porque é coisa bonita de se ver, eu quero pregar porque eu quero pregar para lá, para cá. Você não sabe o tamanho do peso que você está falando, que você está desejando. O episcopado é uma coisa muito séria. Cada cargo, cada função dentro da igreja tem a sua carga de responsabilidade. Então, as pessoas que chegam a primeira vez acham que isso aqui é uma mil maravilhas. Como é bom trabalhar para o Senhor. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, né? E se anima, mas não sabe o peso das feridas que tem, as marcas das costas dos obreiros que aqui estão. Tem gente que começou, eu estou pregando há 17 anos, já. E tem gente que começou, muito mais. Sérgio Nelson, Pessoal, tem 50 anos aí. 50 anos de estrada? Meu Deus do céu, tem alguém que subiu essa marca aí? Qual mensagem, você ganhou? Irmão Luiz e Mãe de Mé. Irmão Luiz, quantos anos não de igreja, de trabalho, de função, quantos anos vocês têm? Quantos anos? Não tem mais. Quantos anos, irmão, funcionário? 70, eu não sei nem fazer a conta, irmão. 46 anos. 46. Pouco o professor aqui, né, irmãos? 46 anos, irmãos, de estrada, quase lá, viu? Desde 78 aí. Irmãos, aí chega alguém e fala, agora vai ser a minha vez. E não é bem por aí. Aí chega alguém, chegou um Michel aqui, chegou ontem praticamente. Eu estou falando de pregação, nasci dentro do ministério, 35 anos aí. Então, agora você pode observar que a motivação ela contamina e compromete todo o resto.
Mas a língua procede, só o que você escuta no seu ouvido é o que você escuta aqui, mas o que Deus está escutando é além do que você fala, porque antes de uma palavra subir no seu coração, Deus já conhece todas, é ou não é? E Deus já conhece por eu e você por dentro. Então é por isso que Deus, o próprio Deus, às vezes desce para frustrar projeto, mesmo que a gente fale a mesma língua. Mas irmão, tinha tudo para dar certo, estava tudo indo em vento e popa, o projeto era bom, o povo estava se entendendo, não tinha picuinha, não tinha briga, não tinha inveja um do outro, um não queria puxar tapete do outro. Mas qual que é o propósito? Qual que é a fonte? O que estava dentro do nosso coração antes da gente começar? Nós temos que averiguar isso dentro de nós e nos policiar, porque é muito sutil, irmãos, é muito rápido, de repente você já quer galgar lugares altos para nada, aliás, para você simplesmente ter um espírito de vingança. Fulano me machucou lá no passado, agora eu vou pisar na cabeça dele. O mensageiro Isauri não me deu oportunidade. Quando eu estiver na frente do lugar dele, ele vai ver, ele não vai subir nem para pregar. Olha a motivação que tem no nosso coração, irmãos. Então o Espírito de Deus, ele desce numa reunião, mesmo que esteja dando tudo certo, para frustrar. É isso, é fato, é fato. Então nós temos que não se enganar. Por exemplo, quando a gente está na rua e a gente vê um carro quebrado, é muito comum a gente falar: Jesus, no meio da Dutra, no meio da marginal, ajuda esse homem. A gente se enche de compaixão. Fala: Senhor, envia o anjo de Deus. Mas adivinha o anjo de Deus? Eu sei que não é para todo mundo, deve ter mecânico, né, irmãos? Mas adivinha o anjo de Deus que Deus quer usar? A boca mais próxima, o irmão mais próximo. Quem é o meu próximo? Deus não vai enviar anjo do céu para ajudar o coitado lá. Quem tinha que parar e ajudar? Então a gente terceiriza coisas que é para a gente fazer coisas porque a nossa fonte está contaminada. A gente deveria fazer coisas, a gente deveria se propor mais, a gente deveria se jogar mais, mas por que a gente espera sempre pela direção? Por que a gente espera sempre pelos irmãos? Porque a gente tem capacidade de pegar uma vassoura no chão, simplesmente porque a gente pensa assim: não, se eu pegar, é muita folga do irmão que está lá, né? Se eu fizer essa visita aqui hoje, é muita folga do irmão. Então, irmão, essas coisas, essas motivações não são vistas, mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele manda dizer: eu estou vendo tudo. Amém. Ele vê coisas, às vezes ele vê coisas até mesmo que eu acho que não. Eu tento, minha consciência, para ficar leve, dá um surto de desculpas às vezes. Fica flertando comigo mesmo. Não é por isso não. Eu faço a obra de Jesus. Não, eu estou ali por amor. Morre de raiva. Eu estou ali para fazer a obra de Jesus. Irmão, se desse na minha cabeça, se eu fosse por mim mesmo, eu tinha largado, nem aqui eu estava. Mas na verdade, o seu coração como é que está? O problema nosso que compromete o projeto de Deus não é o que a gente fala. Eu preguei isso na Romanos 2, domingo, falando sobre isso. Que Paulo dá na igreja de Roma, exatamente, ele bate o dedo lá em cima sobre a hipocrisia. E ele vai falar coisas acerca daquilo mesmo. Sabia que essa palavra hipocrisia, ela vem da raiz de máscaras gregas? A raiz da etimologia dessa palavra vem daquelas máscaras, daquelas festas dos gregos, que eles colocavam. Daí essa palavra hipocrisia vem disso. É uma pessoa mascarada. É uma pessoa mascarada, não é simplesmente a pessoa falsa, é uma pessoa que está mostrando uma versão dela que não é verdadeira. Às vezes você não está gostando, mas a pessoa que te conhece muito bem, teu pai, tua mãe, tua esposa, teu marido, sabe que se você ganhar um presente, você sabe se você está sendo educado ou você simplesmente está gostando de verdade. Você sabe se você está incomodado ou não. Mas às vezes a gente vai colocando desculpas dentro da nossa própria cabeça para o negócio ficar assim, mais ou menos. A gente ter uma vida em paz com o vizinho da esquerda e da direita. Mas o que eu quero dizer para você é que o plano original desses homens era fazer uma escada, uma torre, melhor dizendo, que ligasse a terra até os
a escada que ligasse a terra, a torre que ligasse a terra até os céus. Mas sabe por que Deus, Ele não deixou? Diga comigo assim, por quê? Por quê? Porque o homem seria incapaz de fazer isso. O homem seria incapaz de fazer isso. O homem seria, vou repetir, seria incapaz de fazer isso sem o Espírito Santo. O homem não tem como chegar ele diz assim, ninguém vai ao Pai, Jesus disse, senão por mim. Então, quando Jesus ele disse assim, ele está falando acerca da vida dele, foi o registro que você leu e eu li também, e a gente prega todas as vezes, a gente às vezes não presta atenção, ele vai dando dicas, ele vai falando conosco. Vai chegando um momento que a gente vai percebendo que o Senhor, ele não é simplesmente um homem comum, mas ele estava ali em corpo, em carne. Para nós é fácil, porque nós temos Bíblia, nós temos uma fé, nós fomos doutrinados, mas e para os discípulos? Olhar para aquele que estava falando que ele era o caminho, a verdade e a vida, para aquele que dizia ser o Messias e tudo apontava para ele ser. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus está falando essas palavras e em um certo momento ele está dizendo assim, eu vou para o Pai, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não sou mentiroso, se não fosse assim eu nem tocaria nesse assunto, eu não diria isso, mas eu vou primeiro. E ele toda hora está falando que vai, e os discípulos não estão se tocando, até que um dado momento Pedro entra na frente, e quando ele entra na frente ele fala assim, Jesus, para com esse assunto, não está dando igual esse negócio não. Jesus olhou para ele e falou assim, para atrás de mim, Satanás, você não vai me tirar do meu propósito. O meu coração na cruz, o meu coração não está nas dores, nos chicotes, não está na chicotada que eu vou levar, mas está no propósito depois disso. Há um propósito depois disso. Então Jesus, Ele é a nossa torre que liga o céu, a terra até os céus. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mais uma coisa que eu digo para você, esses são homens sem Deus. Esses são homens que eles não tinham exatamente a mínima noção do que eles estavam fazendo. Mas agora, quando você resolve entregar o poder do controle, o poder da destruição e o poder da direção na mão de Deus, na mão do Espírito Santo, acontece uma coisa que a Bíblia descreve lá em Atos 2. Você sabe o que aconteceu lá em Atos 2? A Bíblia diz, estavam todos reunidos. Essa palavra não está ali à toa. Estavam todos reunidos de novo. Eles estavam juntos. Mas sabe o que é? A Bíblia diz que Jesus ressuscita na Páscoa, fica com seus irmãos 40 dias. A festa do Pentecoste é comemorada nos 50 dias após a Páscoa. Então, após 10 dias, Jesus disse assim, ficai em Jerusalém até, preposição, que do alto sejais revestidos de poder. Se passasse 10 dias, 20 dias, 30 dias, você não entende? É que o segredo não está em uma campanha fechada. O propósito é não parar. Amém. Se Daniel orasse 22, 23, 30, 40, ele só parou de orar porque o anjo desceu, interceptou, foi interceptado, parou. Mas se ele tivesse continuado e se o anjo não tivesse descido, ele estava orando de noite, de dia, de manhã, de noite, de dia, de manhã, de noite, de tarde, de noite, ele continuaria. Então o segredo nesta noite, revelado aqui para você, é não pare até que Deus decida descer. Não pare até que o Senhor decida descer, ou para aprovar o projeto, ou para reprovar. É Deus que vai decidir. Amém. Se a torre vai para cima. Aleluia. Glória. Irmão Michel, eu quero casar. Irmão Michel, eu quero construir uma empresa. Irmão Michel, eu quero fechar um negócio. Irmão Michel, eu quero fazer uma campanha no monte para tal propósito. Vai para o propósito. Mas saiba a motivação, a fonte. Porque você é crente. Você não vai abrir um boteco, porque você é crente. E a motivação é o quê? Eu quero ganhar dinheiro.
sustentar a família, até aí é digno. Mas ultrapassar com os ganhos do lucro, do ganho fácil, é a sua escolha. Simplesmente o que Deus vai fazer na sua vida é abortar o teu projeto. Eu quero que Deus me abençoe, mas você é abençoado e começa a faltar no trabalho. Deus até te abençoa, mas lá na frente o seu projeto vai ser abortado. Eu nem tinha plano de falar isso aqui. Deus. A gente tem a motivação, às vezes no começo, a motivação boa. Todo mundo começa bem. O problema é durante, no meio na trajetória, vem Satanás do lado e apresenta uma proposta aparentemente melhor. E ele olha e fala assim: por aqui é mais fácil, aí é um atalho. Por aqui você ganha mais dinheiro, é um atalho. Aí o seu coração vai sendo absorvido. Lembra da parábola da semente? Lembra? Uma caiu sobre espinho, não suporta a prova, não suporta o vento, não suporta o sol. Vai ter tudo isso, meu querido. A terra boa só descobriu que a terra era boa quando nasceu a planta, quando nasceu a semente, quando ela produziu. Mas quem não me garante que a terra era boa antes de plantar? Então quem vai dizer se a terra for boa é o que você vai fazer com essa semente quando você sair desse grupo. É você produzir, é você frutificar, porque dom é muito fácil de ter. Você planta, você vai colher também, é uma escolha. Mas o fruto do Espírito, aí que são elas. É um desafio eu descer desse altar e pregar para mim mesmo, e até mesmo é um desafio viver aquilo que eu prego. Você acha que é fácil? Eu não vim aqui pagar de santo, apontar o dedo na tua cara, porque isso também é um desafio para mim. É o poder de controle, o poder da destruição está aqui comigo. Eu já destruí muita coisa que Deus tinha na minha vida. Eu já abortei muito projeto que Deus tinha na minha vida. Já era para mim estar longe, irmão. Mas olha essa língua aqui, ó, quero arrancar ela fora agora. Eu falei errado, falei demais. Eu pensei, mas tudo nasce aqui, irmãos. Nasce aqui dentro. Aí o que aconteceu? E de repente, Atos 2. Veio do céu o quê? Línguas. Irmão. Eita Deus. Era como se Deus estivesse dizendo para a humanidade: olha, aquilo que eu tirei lá atrás em Babel, e vou devolver, mas vou devolver do jeito certo. Glória a Deus. Aleluia. Línguas repartidas. Coisa maravilhosa, Jesus. Línguas repartidas, irmãos. Aleluia. Até então ninguém, irmãos, quando Deus tirou, ninguém mais entendeu ninguém. Agora você está entendendo por que você? Porque das reuniões do bate-boca dentro de caminhão? Da igreja? Você já se entende? Você começa, vou pintar essa igreja. Quem tem uma ideia de cor? Eu queria pintar essa amarela. Daí o outro vai falar: não, amarela é feio. Pinta azul. Não, cinza. Não, pinta isso, pinta aquilo. Ou vai fazer festividade de irmãs. Vamos escolher a roupa. Irmão, depois de Babel, ninguém mais entende ninguém. É por isso que tem as brigas, é por isso que tem a confusão. Aí como a gente vai se entender, irmão Michel? Através do Espírito Santo. Agora eu estou bem. Através do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo no meio da reunião. Ele vai fazer a gente voltar a falar a mesma língua. Na briga, o Espírito Santo está bem longe. Verdade. Você entende que às vezes, eu não vou me excluir, irmãos. A gente vai falar alguma coisa e a gente não concorda, ao invés de a gente guardar para nós, mãe, eu falo mesmo. Eu falo que eu não sou de guardar. E a gente guarda? Não guarda. Irmão, no passado eu fui do PCC. No passado eu era capoeirista. Eu não é. Vamos ser sinceros, a gente é assim, irmãos. A gente é terrível. Fale assim comigo: eu não presto. Não presto. Sem Deus. Sem Deus. Fala assim, sem Deus, irmão. Olha a legenda. Sem Deus, irmão. Agora você quer ver as coisas começarem a dar certo sem o projeto ser abortado? É somente através do Espírito Santo. Amém. É por isso que é importante uma campanha como essa. Porque a campanha como essa é em busca do Espírito. Você quer ver a igreja parar de dar trabalho? É você trazer a igreja para buscar o
Você quer ver a reunião ser bem sucedida? Você quer ver o seu trabalho, as coisas andar tudo certo? Você quer ver os negócios começando a andar na sua vida? É você trazer Deus para a sua reunião particular e trazer também junto o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, mensageiro Nelson fala que ele orou uns 10 dias, 10 meses, 10 anos para ir para dirigir São Miguel Paulista, né? Para falar a mesma linguagem lá. E não é que deu certo? Deu certo. Deu. E falou mesmo, e falou até o último suspiro. E está falando até hoje. Então, são coisas, o Espírito Santo quebrando os bloqueios na estrada. Irmãos, a Bíblia diz assim, ó, eu já estou terminando. Se tiver embotado o ferro, Eclesiastes 10:10, o machado, a folha do machado, tem que se fazer muita força. Se tiver embotado, alguém sabe o que é embotado aqui? É um machado sem de dente. Se tiver cego, um machado, vai ter que fazer o dobro da força. Deus está te convidando a você simplesmente fazer. Irmão, eu já cortei árvore nessa vida, irmão. Olha, quando você vai cortar árvore, a primeira casquinha, que é aquela coisa, aquilo só engana, irmãos. Quem já cortou árvore aí? E eu lembro, irmãos, que eu fui cortar uma árvore e eu não tinha experiência nenhuma no machado. E eu e minha sogra, lá vem eu com o Michel bater e aquela parte sai lisinha, parece que eu arrancava com a mão. Mas chega numa casca dura, branca, uma parte, uma camada lá dentro, eu não vou saber dizer o nome exatamente, é branca que nem a macaxeira, a mandioca, né, que o pessoal fala. Aquilo ali é duro que nem rocha, irmão. Aquilo treme você todinho quando bate. E eu vinha e tinha um homem assim dando risada de mim. Nunca esqueço daquela risada. E eu batendo. E quanto mais você está sob pressão e sob zombaria, você quer fazer mais força para provar que você é, né? E eu bati mais forte. E quanto mais eu batia, eu tremia mais. Até que um momento a folha do machado ficou. O machado ficou cego em 2 minutos na minha mão. Aí ele falou assim: pera, meu filho, deixa eu te ensinar. Pegou na minha mão. Falei: é assim, meu filho, ó. É de ladinho, assim, ó, de lado. É o jeito. Ele começou a bater, pum, pum. E saímos, fácil. Parecia um pão. Sabe quando você corta o pão assim? Ele saía. Então, irmãos, ele está dizendo assim, Eclesiastes 10:10, Salomão: se você tiver um machado sem afiado, você vai ter que fazer o dobro da força e vai ter que andar mais 40 anos no deserto. Então, quer ir mais fácil? Quem quer vencer mais fácil? Com Deus vai vir escorregando. Amém. Com Deus, amanhã, você está preocupado com o teu problema hoje, mas amanhã, se você entregar na mão de Deus aqui, amanhã está resolvido. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amanhã eu vou ter que me estressar amanhã no telefone, porque foi muito vivo, irmão. Tá ligado, né? Ficar desligando na minha cara. O telefone lá ficar desligando. Se você entregar na mão de Deus, vai parar na tua porta, teu problema. Amém. Amém, Jesus. Irmãos, eu falo para você, tem coisas, irmãos, tem coisas. Isso quando o diabo não inventa de entrar pelo meio, viu? Porque se ele tiver raiva de você, se você está fazendo uns cultos por aí, está expulsando demônio por aí, está fazendo a obra de Deus por aí, você acha que ele vai ficar de braço cruzado? Ele vai lhe atacar, e não vai ser pouco não. Ele vai te colocar o inferno inteiro à disposição para te destruir, enquanto ele não tiver destruído, enquanto ele não tiver acabado. Então tem um outro lado, que é o diabo, mas tem um outro lado, que é o próprio Deus, que vai descer e vai parar a reunião. Então você escolhe, irmãos. Nós temos uma escolha esta noite aqui. Então a melhor coisa que nós temos a fazer é buscar a presença do Espírito Santo. E eu lhe convido a você ficar de pé para isso. Irmãos, tem coisas que não é nem a você chegar com a força do teu braço amanhã. Aleluia. Tem coisas que não é nem chegar com a voz mais grossa amanhã. Tem coisas que simplesmente no aperto de mão você vai resolver. Em nome de Jesus, amém, eu declaro essa palavra para você. Que este muro grande vai cair para a glória e honra do Pai. Amém. Glória a Deus. Deus está neste lugar, irmãos. Eu quero orar para a igreja aqui agora. Eu quero fazer um momento de oração.
Eu gostaria de convidar você para orar de joelhos se você não tiver nenhum problema físico no seu corpo. Se tiver, fica do jeito que for mais confortável. Agora, se for só cansaço mesmo, pode confiar em mim. Pode ter oração, tá? Que oração. Eu sei que talvez você já deve ter orado, mas eu quero, em nome de Jesus, convidar a gente buscar o Espírito Santo nesses minutos que faltam aí. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, aqui, Senhor, nós nos colocamos. Tem coisas que nós não entendemos, tem coisas que estão fora do alcance, tem coisas que é melhor a gente nem tocar no assunto, tem coisas que é melhor, Senhor, a gente nem falar, porque vai dar problema. Mas, Senhor, se o Senhor estiver na frente, o teu Espírito, as línguas, meu Pai, que foram repartidas como que foram, se a gente entregar a nossa língua na mão do Espírito Santo, se o Espírito Santo nos encher de dentro para fora e de fora para dentro, algo pode acontecer. Aleluia! A nossa língua, o nosso se a gente entregar o nosso corpo, meu Pai, se a gente entregar a nossa vida, se a gente entregar os nossos problemas, vai dar tudo certo, tudo vai para frente. Ó Espírito Santo, compete agora entregar, meu Pai, a minha quarta-feira para Ti, a minha quinta-feira para Ti, a minha sexta-feira para Ti, o sábado e o domingo. O mês, meu Pai, que está acabando. Para muitos o ano não foi muito bom, para outros o ano foi mais ou menos, para outros o ano foi uma maravilha. Mas eu quero, em nome de Jesus, independente do resultado, independente da situação, independente do que está acontecendo, eu quero, em nome de Jesus, profetizar o final de ano feliz. Meu Pai, já estamos
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a teu nome, grande Deus. Graças a Deus. Glória a teu nome. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Vamos receber o servo do Senhor, o ungido do Senhor, Aleluia, Jesus. nosso mensageiro Zalino, em nome de Jesus, toda a Amém. fé. Amém. Amém, Jesus. Palmas para Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Glória a teu nome, grande Deus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmão? Amém. Amanhã tem culto na matriz. Tá certo? E na quinta-feira estaremos aqui de volta, não é? Isso. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E sábado é o dia das irmãs. E viajar e passear. O nosso passeio foi tão bom. Foi. Meninas do céu, criadas na terra. Foi coisa forte, hein? O irmãozinho falou para mim: eu nunca vi uma festa dessa. Foi lindo demais. Devia ter uns 250 homens lá. Feliz, louvando a Deus, hein? Lembra nós louvando a Deus de manhã até a tarde. Cessou um pouquinho para tomar um café, depois almoçar. Foi coisa linda. Eu vou pôr um vídeo lá no grupo para eles verem. É lá, ó. Né? Coisa maravilhosa. Para você, os homens se olhar e falar: puxa vida. O esposo da irmã Elaine falou: puxa vida, hein? Lembra que foi só um dia. Foi bom mesmo. Não foi bom, mano? Olha lá, testemunha. Vamos embora, irmãos. Então, Deus abençoe o presbítero Michel. Né? Não esquecendo da próxima vez. Que a graça de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que está sobre nós, permaneça hoje, para todos sempre. Amém. Vitória, polícia. Deus abençoe.